Muito bem. Esse é o manual de redação da Presidência da República, a terceira edição, revista e atualizada e ampliada. Eu recomendo que vocês baixem, é um documento gratuito. Só colocar no buscador de vocês, né, lá no Google, Manual de Redação da Presidência da República, que ele já vai aparecer a versão mais atualizada, que é o que a VUNESP está pedindo no edital da Prefeitura de Santo André. Só que tem que ficar atento com a VUNESP, que eu já vi algumas questões que eu estava respondendo sobre esse tema da VUNESP e dos anos de 2022 e 2023, onde a VUNESP estava adotando uma nomenclatura que já está abolida dessa versão atualizada. E você vai lá responder a questão, você acaba errando, porque você vai responder de acordo com a versão atualizada. Mas a VUNESP continuou adotando a nomenclatura antiga. Só que a gente não vai se prejudicar, tá? Quando acontecer isso, se acontecer isso nesse concurso, a gente vai poder entrar com recurso, porque ela está pedindo no edital que coloque, que seja a versão atualizada, que é a versão de 2018, a última com modificação. Então a gente vai seguir essa, tá? Ela não pode cobrar uma coisa que ela não pediu. Enfim, então vamos começar para saber sobre o que a comunicação oficial vai falar. Vai falar sobre quê? Então, a comunicação oficial, ela é para comunicar, e quem vai comunicar é quem? O serviço público. Então, quem faz a comunicação aí é sempre o serviço público, tá? Tentando usar a ferramenta do navegador para ver se fica mais fácil, porque essa outra ela sai. Quem vai comunicar é sempre o serviço público. Quem vai ser o destinatário dessa comunicação? Então, o destinatário vai ser sempre o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública do poder executivo ou dos outros poderes, tá? Então, esses aí são os destinatários da comunicação oficial. O que mais a gente pode marcar aqui? Então, essa linguagem, ela tem que ter um certo nível. A gente vai usar uma linguagem de fácil compreensão. Não quer dizer que a gente vai usar regionalismo, tá? Ou o sotaque de cada região tem as palavras específicas. Não. A norma é a norma padrão. Mas essa linguagem, ela tem que ter clareza e objetividade, que é o que a gente vai ver agora, os atributos, tá? Então eu vou passar essa parte aqui, que ela explica um pouquinho, mas tem um pouquinho mais do mesmo. Vocês podem ler mais aprofundado quando vocês baixarem o PDF. Então, quais são os atributos da redação oficial? São esses atributos aqui, que a gente pode até colocar como abreviaturas para a gente poder lembrar. Aí a gente pode fazer essas abreviaturas. Por exemplo, a gente consegue montar uma palavrinha aqui para a gente lembrar. Escrever aqui. Flico. 2, 3, 6. Ó. Só para facilitar a memorização do que significa aí cada uma. Então, o F vai significar a formalidade, que a redação oficial ela tem que ser formal, ela tem que ser obedecer a um padrão, tá? Então, F aí de formalidade. Esse L vai me lembrar da linguagem, que essa linguagem é quem? A língua padrão, a norma padrão da língua portuguesa, tá? Então, a gente já tem aqui as duas letrinhas. F de formalidade, L de língua padrão. Esse I, ele vai ser a impessoalidade. O que seria essa impessoalidade? Então, eu não posso me colocar, me destacar no texto.
Não posso colocar minha opinião, eu não posso colocar um elogio. Aquele texto, ele tem que ser neutro. Isso que é a impessoalidade, tá? Então, a redação oficial tem que ter impessoalidade. O primeiro C, já que a gente tem 3 letras C aqui, 3 palavrinhas com letra C, então o primeiro C a gente pode colocar para coesão e coerência. É que estou vindo de baixo para cima. Coesão e coerência. A coesão e a coerência, elas vão dar um sentido ao texto, né? A gente vai fazer a ligação entre os parágrafos, né? Entrelaçar ele com conjunções, com ligações para que o texto ele tenha um sentido e tenha uma hierarquia de ideias, tá? Então, uma coesão e a coerência tem que estar lá no texto. Concisão. Na concisão, é o modelo de eu escrever o máximo de informações com o mínimo de palavras. Então eu tenho que ser bastante assim objetivo, né? A concisão ela tá bem perto lá da objetividade. Escrever o máximo de informação que eu tenho que passar com o mínimo de palavras, tá? Evitar a redundância. Ou ficar lá enchendo o saco, enchendo linguiça, né? Tem que ser objetivo, tá? Escrever só o básico, o necessário. O outro C, ele é o de clareza e precisão. Então, o texto ele tem que ser claro. A pessoa que vai ler o texto, ela tem que entender aquilo que a pessoa que escreveu quis dizer, tá? Então, na clareza, eu tenho que colocar coisas que facilitem o entendimento. Por exemplo, coisas que eu não posso usar, né, que não faz parte aí do objetivo da clareza. Eu não posso usar regionalismo, eu não posso usar palavras estrangeiras sem colocar lá um destaque em itálico, porque eu preciso justificar se aquela palavra estrangeira, perdão, realmente é necessário no texto. Então esse texto ele tem que ser escrito de uma forma muito clara para a pessoa lá que está recebendo entender. E por último, a objetividade, o ozinho lá do flico, que é o texto tem que ser lá objetivo, sem redundâncias, tá? Ele é muito parecido com a concisão. Estamos lá com o nosso flico. Vamos ver agora especificamente sobre cada um atributo desse. E todos esses atributos da redação oficial tá lá no artigo 37 também, no LIMP, né, que a gente vai ver uma aula depois sobre alguns atributos da administração pública e envolve um pouco aí desse artigo 37. Então vamos lá especificamente para a clareza e a precisão. A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Então, na clareza, a gente que está lendo tem que entender o que o autor está querendo passar. O que é que eu não posso usar que vai contrair meu princípio da clareza? Tem aqui o que pode, mas eu vou destacar o que não pode. Não utilizar regionalismo ou neologismo. O regionalismo são aquelas palavras, né, que variam de região para região no Brasil, como exemplo a mandioca, macaxeira, aipim, né, são palavras específicas por região e às vezes quem é de outra região não vai entender o que aquela palavra significa, então a gente não pode usar regionalismo. Os neologismos são palavras novas inventadas. Então, por exemplo, na internet a gente vê muita gente, né, escrevendo né com E e o H no final. Ou então é
com H no final. Ou então não, que algumas pessoas escrevem assim, não, M. Isso aqui são neologismos, tá? Então isso não pode estar no texto de redação oficial. Outra coisa que não pode. Não é que não possa, mas a gente tem que evitar. Evitar utilizar palavras e expressões de outros idiomas só quando for realmente indispensável, tá? Se não for necessário, a palavra em português mesmo, tá? Não precisa colocar em outro idioma. Mas às vezes é necessário que se use. E se for usar palavras em outro idioma, a gente tem que fazer uma grafia diferente, que é colocar elas em itálico, tá? Então, palavras estrangeiras em itálico. Se for usar siglas, tem que dizer o que significa a sigla, tá? Isso também vale para termos técnicos. Se for possível, colocar o que significa aquele termo, tá? Porque tem que facilitar o entendimento da pessoa que vai receber essa comunicação. No critério aí de precisão, para o texto ele ser preciso, né, a precisão ela complementa a clareza. Então, a precisão ela vai fazer o quê? Se a gente usa a linguagem comum ou técnica para a gente conseguir compreender a ideia vinculada no texto, então vai ter que ter aí uma articulação dessa linguagem. Eu não posso, como eu falei anteriormente, só usar termos técnicos. Tá? Eu tenho que esclarecer o que isso significa. Então, a linguagem ela tem que ser precisa, ela não pode ser uma linguagem muito rebuscada, aquele português lá bem do passado. Não, tá? A gente tem que evitar as redundâncias. Então, evitar aí o emprego de sinônimos só com um propósito estilístico, ou seja, só para deixar o texto bonitinho, obedecer ao seu estilo que você quer escrever. Não, tem que evitar esse tipo de coisa, tá? E também evitar aí o uso de palavras que dão um duplo sentido, né? Evitar ambiguidade. Então, tem que prestar muita atenção e usar as regras de gramática mesmo para evitar esse tipo de coisa. No caso aqui de sinônimos, evitar sinônimos, a gente pode usar a elipse, tá? Para suprimir um termo, mas não precisa acrescentar um sinônimo. Para que escrever mais uma palavra se a gente pode suprimir e não tirar o sentido daquilo que a gente quer escrever, tá? E outra coisa muito também interessante se destacar antes de a gente ir para a objetividade é a questão de revisão das comunicações. Então tem que revisar, tá? Escreveu, tem que revisar para ver se não tá faltando alguma coisa, se não tem algum termo que não tá bem empregado no texto, então tem que revisar, tá? Objetividade. Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas, sem redundâncias. Então, saber a ideia principal é muito importante para isso daí não acontecer. Concisão. A concisão é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Então, não preciso estender, encher de elogios ou encher de adjetivos, porque aquilo só vai fazer o meu texto ficar redundante. Então, na concisão, eu quero falar, então tenho que saber o objetivo, porque eu estou fazendo aquela escrita, e transmitir esse meu objetivo, essas minhas informações, com o mínimo de palavras. Aí um exemplo aqui de texto para a gente entender que não pode ser usado, né? Ele não atende aqui o atende ao atributo da concisão. Apurado, com impressionante agilidade e precisão,
naquela tarde de 2009, o resultado da consulta à população acreana. Verificou-se que a esmagadora e ampla maioria da população daquele distante estado manifestou-se pela efusiva e indubitável rejeição da alteração realizada pela Lei nº 11.662 de 2008, não satisfeita, inconformada e indignada com a nova hora. Então a gente tem muita coisa aqui que poderia ser retirado, né? Até aqui no final a gente já percebe, não satisfeita. Aí, inconformada, indignada, tem muito adjetivo, né? Então aqui já tá ficando fora do princípio da redundância. É um texto aí prolixo, tá? Sem objetivo. Não deveria ser assim. Então, corrigindo aquele exemplo, tem um exemplo aí como deveria ser escrito, um texto harmônico. Apurado o resultado da consulta à população acreana, verificou-se que a maioria da população manifestou-se pela rejeição da alteração realizada pela Lei nº 11.662 de 2008, não satisfeita com a hora legal vinculada ao terceiro fuso, a maioria da população do Acre demonstrou que ela seria melhor regressar ao quarto fuso, estando 5 horas a menos que Greenwich. Olha como esse daqui tá bem mais objetivo, ele não tá lá enchendo de um monte de adjetivo as pessoas, né, a população, que não precisa, né? Você tem que comunicar só aquilo que é realmente necessário. Aí tem os exemplos de coesão e coerência, que eu deixo para vocês darem uma olhadinha. E tá lá, ó, eu falei de elipse, mas para quem não sabe lá que é elipse, vale a pena olhar, porque nesse manual, além dele ter essas regrinhas de estrutura, ele também tem as regras gramaticais que devem ser aplicadas, tá? Então, elipse faz parte da gramática da língua portuguesa. Tem que saber porque também tá na parte de pontuação. Existe a vírgula aí que é usada para omitir um termo, que é justamente a elipse. Então, a gente vai continuar na próxima com as partes do documento oficial, que é o padrão ofício.